Olá, bem-vindo de volta ao curso Lógica de Programação utilizando Python. Meu nome é Mariana Flávio e hoje a gente vai ver a parte 2 dos tipos de dados, tá? Então vamos aqui para o nosso Google Colab para acompanhar. Hoje a gente vai aprender sobre listas, tuplas, conjuntos e dicionários, tá? Iniciando aqui pelo tipo lista, o tipo list, né? Como que a gente declara a nossa lista? Como toda declaração de variável, a gente inicia nomeando a nossa variável igual, tá? Aí a gente atribui qual é a nossa variável. A nossa variável aqui é uma lista e que ela é identificada pela abertura de colchetes. Então, eu abro o colchete e adiciono cada elemento separados por vírgula e assim eu fecho o colchete. Declarei a minha variável lista, tá? Então, o que são listas? Elas são os objetos, né? Uma coleção de objetos mutáveis, ordenados e que permite elementos duplicados. Por que objetos mutáveis? Porque eu posso fazer alterações a cada elemento que está contido dentro da minha lista, tá? Então, por isso que eles são mutáveis, eu consigo modificá-los. Ordenados, porque a ordem com que esses elementos estão ali inseridos na minha lista importa, tá? Cada elemento tem o seu índice. Uma vez que ele tem o seu índice ali, o 0, 1, 2, a sua posição dentro da lista, aquilo importa, essa posição é importante. E permite elementos duplicados porque ela permite repetir um mesmo elemento várias vezes, tá? Então vamos ver algumas operações que a gente pode aplicar aqui na lista. A gente tem a função len, que igualzinha ali que a gente viu na string, né, na última aula. A função length verifica o tamanho tanto da minha string, né, dos caracteres dentro da minha string, como os elementos de dentro da minha lista, tá? A gente consegue adicionar mais informações à minha lista usando a função extend. Aqui eu consigo adicionar mais de uma. Se eu quiser adicionar apenas uma, eu consigo... Se eu quiser adicionar mais de uma, eu consigo usando a função append, tá? Se você ver aqui, append. Como ela é uma coleção de objetos mutáveis, eu consigo selecionar os elementos de dentro da minha lista e aplicar funções daquele tipo de dado que está dentro dessa minha lista. Aqui no caso eu tenho um exemplo da lista, que na posição 1 dela tem uma string chamada aba. Eu consigo aplicar a função upper, identificando ali a posição que essa minha string está dentro da lista e aplicar ali a função upper. Então, se você ver meu retorno aqui, foi a string com letras maiúsculas, tá? Que essa é a função da função up. A gente consegue também deletar um objeto da lista usando a função del. Aqui a gente identifica a posição, o índice ali do meu elemento e aplica a função del. A gente consegue também remover apenas um elemento usando a função remove, tá? Se eu apago aqui, ó, e executar, e eu acho que eu não executei a minha lista aqui, né? Botei aqui minha lista. Aí, deixa eu ver qual elemento tem na minha lista. Vou retirar a palavra high, tá? Remove a palavra high. Ui, Jesus. Então, agora eu tenho 3.2 e false, tá? Aqui, ó. 3.2 false e não mais high. Tá? Eu consigo clonar a minha lista, eu consigo pegar a minha lista, eu uso os dois pontos aqui, ó, colchete, dois pontos, fecha colchete, para identificar todos os elementos, tá? A gente vai ver isso na próxima aula que se chama slice, né? Fatiar a minha informação. E quando eu tô pegando toda a minha lista, eu uso os dois pontos, tá? Peguei todos os elementos da minha lista e atribuí a outra variável. Eu declarei outra variável. Logo, eu estou clonando a minha lista, tá? Eu consigo concatenar duas listas, tá? Eu consigo concatenar, assim como a gente fez com a string, usando o sinal de soma, né? De mais, a gente aqui também consegue. Então, eu tenho a minha lista, aí eu estou declarando a variável lista2, tá?
E aí, se eu executar para verificar o que está contido na lista 3, eu vejo que está 3.12 false e o ABC da minha lista 2, tá? Isso é concatenar a lista. Vamos lá, a gente consegue calcular o somatório. Quando a gente tem uma lista numérica, uma lista que só contém informações numerais ali dentro, né? Como a gente vê nos inteiros, no tipo de dados inteiros e float, a gente consegue aplicar funções ali matemáticas na minha lista. No caso aqui, a gente aplicou a função sum e ele retornou o valor. Declarei a minha variável lista numérica e ele retornou a soma dos elementos dentro da lista. Eu consigo também, usando operações lógicas, verificar se um valor está ou não dentro da lista. Então, na minha lista numérica, ela vai de 1 até 5. Aí eu pergunto, 6 não está dentro da lista? Verdade, porque não tem o número 6 dentro da lista. 7 não está dentro da lista? Verdade, porque realmente não está dentro da lista. Agora eu consigo ver o 4 não está dentro da lista? Falso, porque ele realmente está dentro da lista, tá? Agora, o tipo tupla. O tipo tupla é uma coleção de objetos imutáveis ordenada que permite elementos duplicados. A tupla é diferente da lista. Quando a gente vai declarar ela, a gente usa parêntese, tá? Se você ver nesse caso, eu estou declarando a variável minha tupla, abri parêntese e adicionei os elementos separados por vírgula, tá? Objetos imutáveis, eu não consigo fazer alterações dentro dos elementos ali, tá? Eu não consigo aplicar aquelas funções ali da string para fazer a alteração da palavra, não consigo, tá? Ordenados porque a posição dos elementos importa, o índice importa, tá? E permite elementos duplicados, então eu consigo repetir valores aqui dentro da minha tupla, tá? Eu não consigo aplicar uma função del. Se você ver, eu criei a minha tupla, vou executar aqui para vocês. Eu criei a minha tupla e eu estou aplicando a função del para deletar a terceira posição de dentro da minha tupla, tá? Se eu executar aqui, ele vai dar erro, porque a tupla é um objeto que não suporta deleção, remoção de itens, tá? Então, a gente tem que ter cuidado, porque essa é uma das principais ali diferenças entre a tupla e a lista, tá? Eu consigo contar quantas ocorrências de um elemento acontecem, então eu conto quantas vezes tenho 3 dentro da minha tupla. Ele retornou que 0, porque não tem o número 3, tem o 3.12, que é um número flutuante, tá? Eu consigo ver o índice de um elemento, então eu uso a função index e eu digo qual é o elemento que tem dentro da tupla e qual é a posição que esse elemento se encontra dentro da tupla. Se não existir esse elemento ali, se eu colocar um elemento aqui, ele me gera um erro. Vou colocar Mari. Não tem, tá? Esse elemento X não está contido na tupla. Tá? E eu consigo converter a minha tupla para uma lista utilizando a função de conversão list, tá? Uma coisa que eu anotei aqui que eu acho muito importante falar, porque eu tinha essa dúvida. Mas por que eu vou querer alguma coisa que é imutável, que eu não consiga alterar durante o meu código, tá? A lista, a gente consegue fazer várias manipulações ali dos valores dos elementos dentro dela. A tupla não, porque eu anotei. Ela é muito importante porque a gente consegue armazenar valores que não podem ser mudados, né? Tipo, no caso de valores de constante, o valor de π sempre será o valor de π. Eu não posso alterar esse valor em nenhum momento, eu não posso correr o risco desse valor ser alterado. Como valores de posição de latitude e longitude, são valores constantes ali que aquele local se encontra em determinada latitude e longitude. Então, eu não posso correr o risco de alterar aquele valor, tá? Também as tuplas são mais eficientes do que as listas, porque ela ocupa um espaço menor da memória, elas são mais fáceis de serem acessadas pelo computador e logo isso gera ali um alto processamento, um alto desempenho para um código que se usa
duplas, tá? Mas isso é para casos de que sejam necessários autoprocessamento do nosso script. E isso é um papo mais intermediário avançado que a gente vai falar no nosso próximo curso, tá? A gente também pode usar como chaves dos dicionários, que vai ser, a gente vai falar na aula de hoje, que chaves são objetos ali que a gente identifica informações e essas chaves não podem ser alteradas, porque se uma vez alteradas a gente não consegue mais identificar o que está sendo utilizado ali dentro daquela chave, tá? E a gente pode evitar modificações acidentais de algumas informações que a gente não pode alterar de jeito nenhum, tá? Então a tupla tem a sua importância. Agora vamos para os tipos de dados conjuntos, tá? Que é o tipo 7. Esse tipo conjunto, ele é muito entrelaçado ali, relacionado à teoria de conjuntos. Eu aconselho vocês estudarem um pouco, principalmente para quem for tá ali na área de dados, tá? De ciência de dados, análise de dados. É importante a gente conhecer a teoria dos conjuntos da matemática, tá? Então, o conjunto é uma coleção de objetos únicos, desordenados e mutáveis. Então, objetos únicos porque não podem ser repetidos, desordenados porque os índices, né, a posição dos elementos não importam e são mutáveis. Então, eu posso fazer alterações nesses elementos, tá? Então, diferente ali da lista e da tupla, né, que a gente falou, que a gente declara a lista com colchete e a tupla com parênteses, aqui a gente usa as chaves para identificar os conjuntos, tá? Então, a gente declarou aqui a variável A e atribuiu a variável A o conjunto 100, 100, 3.12, falso e tchau, tá? E a mesma coisa B. Então, eu retornei aqui e declarei essas variáveis. A gente pode aplicar algumas operações, principalmente operações ali voltadas para a teoria de conjuntos. 7, a gente consegue converter uma lista. Você vê que eu estou convertendo a variável que eu criei lá na frente, minha lista. Lá atrás, minha lista. E eu uso a função set para converter ela para um conjunto. Eu consigo adicionar itens com a função add, né? Add. Eu consigo remover um item usando o remove, tá? Eu consigo retornar o set. Eu consigo fazer subtração entre ali os conjuntos, o conjunto A menos o conjunto B, eu uso a função difference, tá? Ele retorna a diferença entre os conjuntos. Também eu consigo ver a interseção, qual é a interseção entre o conjunto A e B, muito voltado para a teoria dos conjuntos, tá? Eu consigo ver a união entre A e B e também consigo verificar se determinado conjunto é um subconjunto de outro conjunto, tá? Simplesmente usando a função is_set, e também eu consigo ver quem é um superconjunto, né? Is_superset, tá? Esse aqui, em algum momento, se aparecer o quadradinho aqui em cima de indicação de vídeo, é porque provavelmente eu já fiz o vídeo sobre a teoria dos conjuntos para ajudar o pessoal, vocês aí que vão precisar usar esse tipo de dados, tá? Vamos lá, tipo dicionário. Tipo dicionário é o que eu mais gosto, confesso. Se tem um negócio que eu gosto é o dicionário. Para manipulação de dados, tá? Principalmente ali quando a gente está trabalhando com análise de dados, é muito legal e a gente consegue ali enxergar ele mais como uma matriz de informações, tá? Então, no dicionário, a gente tem aqui uma estrutura um pouco diferente dos conjuntos, das listas e das tuplas, porque o dicionário ele é composto por chaves, tá? E os objetos dessas chaves, tá? Os valores dessas chaves. Então, é como se eu tivesse uma casa cheia de cômodos e cada cômodo estivesse contido algumas informações, alguns tipos de objetos ali. Então, no cômodo da cozinha, tem objetos específicos para a cozinha. Então, eu tenho uma chave que abre a porta para os objetos da cozinha. Então, uma vez que eu abri, eu tenho acesso a somente esses objetos
que a minha chave da porta da cozinha me permite ter acesso, tá? A mesma coisa seria se fosse na sala. Eu tenho uma chave específica só para a porta da sala que me dá acesso aos objetos especificamente ali da sala, tá? Aqui é a mesma coisa o dicionário. Eu identifico o dicionário, assim como nos conjuntos, com as chaves. Então, declara minha variável meu disse igual abre chaves. Aí eu adiciono a minha chave banana, 2 pontos, e a informação que aquela minha banana, né, que aquela minha chave vai guardar. Então, aí com vírgula eu consigo adicionar mais chaves e mais valores a essas chaves, tá? Assim como eu coloquei aqui. Deixa eu executar meu dicionário, tá? E aí eu consigo fazer algumas operações a esse dicionário. Eu posso usar a função get para pegar os valores que tem dentro ali dessa chave. Então aqui eu estou abrindo a chave, abrindo um cômodo com a chave banana. E se eu executar, ele tem que me retornar apenas 1, porque é o único valor que está contido com a chave banana é o número 1, tá? Eu consigo ver quais são as chaves do meu dicionário usando a função keys, tá? Então eu vejo que tem a chave banana, o número 12, tá? 12, e eu tenho uma tupla. Meu Deus, olha ela aqui. Eu tenho uma tupla. Por que eu consigo colocar a tupla como chave? Porque a tupla, ela é imutável. E aqui eu tenho a segurança de que essa chave não será alterada, entendeu? Agora a lista eu não consigo usar como chave de dicionário. Vamos lá. Eu também consigo ver os valores do meu dicionário usando a função values, tá? Eu também consigo ver os itens e os valores, tá? Eu consigo retornar o meu dicionário usando a função itens, tá? E eu consigo fazer alterações ali no meu dicionário, ou adicionar informações ao meu dicionário usando a função update, tá? Aqui nessa função update, eu tenho que usar a estrutura do dicionário. Eu tenho que identificar numa chave e adicionar o valor que vai estar ligado a essa chave, tá? Então, essa foi a aula de hoje. Hoje a gente viu sobre listas, tuplas, conjuntos e dicionários. A gente fecha nossos tipos de dados, tá? E a aula que vem a gente já inicia os primeiros passos ali para a gente começar finalmente a programar, tá? A gente viu a nossa base, que são os dados ali que a gente vai estar manipulando, os tipos de dados para a gente manipular. E no próximo vídeo a gente vai ver a operação slice, né? Que a gente vai aprender como partir as nossas variáveis. Vai estar melhor explicado na próxima aula. A gente vai ver a função range e a função enumerate, para na outra aula a gente aprender o loop for, tá? Que aí o negócio vai começar a ficar bom mesmo, vamos começar a programar, tá? Então, muito obrigada por assistir até aqui. Se você tem alguma dúvida, alguma reclamação, alguma coisa que você queira que eu adicione, por favor, coloca ali no comentário. Se inscreve no canal. Eu preciso aí entender se vocês estão gostando da estrutura do curso ou não, tá? E curte o vídeo. Beijos, até!